Senhor está neste lugar. E eu glorifico ao Senhor nessa noite. Quero saudar todos que estão aqui, todos que estão nos assistindo no Instagram e no canal da Primeira Igreja Batista Pereira das Flores. Deus te abençoe. Estamos em campanha de missões, meus irmãos. E tem sido domingos abençoados aqui nessa campanha. E eu creio em Deus que hoje não será diferente. Porque é tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. E para iniciarmos, nós vamos começar primeiramente orando, falando com o Senhor neste momento. Amém. Boa noite, igreja. Pai do Senhor a todos. Amém. Peço que os irmãos fechem seus olhos, curvem suas cabeças e vamos orar. Oremos. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia. Senhor, obrigado por estar ao nosso lado todos os dias, Pai. Obrigado por ser o mesmo ontem, hoje e sempre. Muito obrigado por estar repousando suas mãos protetoras sobre nós, Pai. Que o Senhor abençoe a cada pessoa que está chegando, as pessoas que já estão aqui, Senhor. Que o nosso culto esteja em tuas mãos, Pai. Que o Senhor abençoe a cada pessoa que vai pisar aqui nesse púlpito, Senhor. As pessoas que vão pregar, a missionária que veio falar da tua palavra para nós, Pai. O ministério de louvor, o ofertório, tudo, Senhor. Que seja feita a tua vontade aqui no nosso meio, Senhor. Que vidas possam ser salvas aqui, Pai. E que essa campanha de missões renda muito mais do que foi batida a meta, Senhor. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em nossa campanha nós temos um tema. Eu creio que os irmãos já aprenderam esse tema. Vamos falar bem bonito o tema? Jesus é o caminho para uma vida fiel e relevante. Amém. Com certeza Ele é o caminho. Não há outro. Só Ele é o caminho. E também temos uma divisa que está lá no versículo João 14:6. E respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Glória a Deus, né? E nós estamos na campanha. Semana passada nós falamos, né, do trabalho que é feito na capelania lá nas universidades. E hoje nós vamos falar sobre o projeto Viver, que é um projeto também lindo, que trabalha com crianças e adolescentes. O projeto Viver visa o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, preocupando-se com todos os aspectos desse público: físico, intelectual, relacional, social e espiritual. Através de ações contínuas e intencionais, almeja potencializar os fatores de proteção e minimizar os fatores de risco, contribuindo para a construção de ambientes seguros que auxiliam no desenvolvimento infantil saudável. Para sua metodologia de trabalho ser aplicada, é suficiente a identificação de fatores de risco, podendo ser implementada na estrutura de igrejas locais, instituições parceiras e nas escolas, por exemplo. O propósito do projeto Viver, ele apresenta 3 objetivos gerais: fortalecimento dos vínculos sociais, familiares, prevenção ao uso das drogas, álcool e depressão, suicídio, exploração e violência sexual, através de construção de ambientes seguros e saudáveis, evangelização e discipuladora baseada nos princípios cristãos. E nós temos o sonho, né, o programa Viver funcionar em cada igreja batista do estado do Espírito Santo. Esse é o sonho da nossa convenção, né, que aconteça um projeto em cada igreja batista do nosso estado. Nós sabemos que na Grande Vitória já funciona, em outras cidades do nosso estado, mas o objetivo da convenção é que aconteça em todo o estado, em cada igreja batista. Porque o projeto é lindo e tem transformado as vidas das crianças e dos adolescentes. E eu escolhi um projeto, o projeto Viver em Cariacica, para que pudéssemos observar o que é feito lá nesse projeto lá. Nós vamos ver o vídeo e os irmãos vão poder ver um pouquinho do que é feito lá no projeto Viver Cariacica. Projeto Viver Cariacica. Quem somos? Somos um projeto social batista que trabalha com crianças e adolescentes no bairro Bela Vista, mais conhecido como Morro do Quiabo, em Cariacica. O que fazemos?
Trabalhamos com ações intencionais que visam desenvolver o social, espiritual e emocional de cada aluno do Viver Cariacica. Nossos objetivos: discipulado de crianças e adolescentes, prevenção às drogas, incentivo às boas escolhas e fortalecimento de vínculos. Onde estamos? Estamos localizados na Rua Evangélica, número 58, Porto Novo, Cariacica. Venha nos fazer uma visita. Como ofertar? O nosso Pix é contato.pibps@gmail.com. Nos envie o comprovante via e-mail viverbelavista@gmail.com. Foi muito bom, porque a Heloísa desenvolveu bastante. Ela gosta bastante da escolinha dominical. Pra gente foi muito bom, porque meu filho, ele gosta bastante, ele vem brincar e ele chega em casa muito empolgado falando das atividades. Então foi muito bom pro desenvolvimento dele. A minha filha participa do Viver desde o ano passado, né? E tem dado muita melhoria na educação, né? E no comportamento dela. E também quero agradecer por estar nos ajudando, né? Essas pessoas que têm nos ajudado com os alimentos, com as coisas que têm oferecido. E também ela ficou muito feliz de participar dos passeios, né? Das atividades. E é isso. Bom, eu quero passar aqui para fazer meu agradecimento ao Projeto Viver Cariacica, por tudo que tem feito pela minha filha Kelly, pelo Cristina e por todas as outras crianças que participam. A gente percebe o desenvolvimento que as crianças tiveram participando desse projeto, a melhoria que eles tiveram no ensinamento, em tudo, em geral. E quero agradecer também a todos que contribuem para esse projeto Viver, né, continuar seguindo em frente, ajudando as nossas famílias aqui do bairro, todos que ajudaram com kits para esse Natal, para cada família.
O Projeto Viver é importante para mim porque eu aprendo mais de Deus. O Projeto Viver é importante para mim porque me ajuda mais na escola. O Projeto Viver para mim é porque eu aprendo mais de Deus. Viver é importante para mim porque ele me ajuda na escola e aprender a palavra de Deus. O Projeto Viver é bom para mim porque nós fazemos oração, lê a Bíblia, nós sabemos mais de Jesus. O Projeto Viver é bom para mim porque tem reforço escolar, eu aprendo muito e tiro notas boas. A força escolar me ajuda na escola, nas notas, e eu peço obrigado por ter minha mãe botado aqui. Que projeto lindo, meus irmãos, da nossa convenção. E esse é só um pouco, né, do que tem feito lá. Vocês podem entrar no Instagram, Projeto Viver Cariacica, e vocês vão ver lá outras atividades. Eles fazem passeios com as crianças, os adolescentes, levam para vários lugares também. E tem outras atividades que eles fazem, mas o principal é que Jesus está sendo anunciado para aquelas crianças e a semente está sendo plantada. Nós louvamos a Deus por isso, né? E você plantar a semente logo na infância de uma criança é fundamental para que ela cresça com os princípios e valores cristãos em sua vida. Então nós louvamos a Deus por isso. Nós vamos agora cantar a música da campanha, né? Todos os irmãos já aprenderam, vão cantar junto conosco. Mesmo se o caminho for distante, avante, avante vou, o melhor caminho escolhi. Para ser fiel e relevante, avante, avante vou, não há bom caminho além de si. Avante, avante, o caminho além de ti. Já não há mais tempo para esperar, recebi a mim. Levarei pessoas a me acompanhar. Esse é o caminho, vamos avançar, e não é em ti. Só há um caminho verdadeiro, e esse caminho é Jesus. É Jesus. Aleluia. E ele diz em sua palavra em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
continuar adorando a esse Deus. Esse Deus que é lindo, que é maravilhoso. E nós estamos em missões, meus irmãos. Cada um de nós aqui, nós somos um missionário. Nós fazemos parte da grande comissão de Jesus, que ele disse: vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu e você, nós temos essa missão. E nós precisamos encarar isso como realidade em nossas vidas. E plantar as sementes. Plantar as sementes do evangelho em qualquer lugar, por onde passarmos. Nós vamos cantar: eu vou semear, plantar a palavra, pois Deus me escolheu. Deus te escolheu. Eu te convido a ficar de pé e louvar conosco nesse momento. Levar a mensagem do amor.
E Ele vai voltar. E Ele vai perguntar para mim e para você: cadê a obra que eu te dei? Cadê o ministério que eu te dei? Cadê os frutos? Porque nós precisamos anunciar essa palavra, plantar essa semente em todo o tempo, até que Ele venha. Até que Ele venha. Que Ele vai voltar. Vamos daqui a pouco falar. Compartilhar do teu grande amor.
E nesse sentido de você pregar e semear a palavra, eu creio que tem alguém que você está clamando, que você está evangelizando, que você está discipulando. Eu digo para você, não desista dessa pessoa. Continue o propósito de discipular, de evangelizar, de pregar para essa pessoa, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Você tem que crer que Ele é o Deus dessa terra. O Senhor é o Rei desse povo. E grandes coisas estão por vir na tua vida, na vida de quem você está discipulando, na vida de quem você está evangelizando. Creia que grandes coisas estão por vir. Nós vamos louvar e dizer isso nessa noite, que ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Grandes coisas
Pai, nós te louvamos, Pai, nesta noite. Porque acabamos de declarar, Pai, que ninguém é como o Senhor, Pai. Isso é a verdade, Pai. Só o Senhor é Deus. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus que criou todas as coisas, Pai. Sem o Senhor, nada do que foi feito teria sido feito. E nós te glorificamos, Pai, porque o Senhor nos criou. E o Senhor nos criou com um propósito, Pai. O propósito de anunciar o ano aceitável do Senhor. O propósito de pregar a tua palavra, de anunciar que só o Senhor Jesus Cristo salva. E nós estamos na campanha, nós queremos declarar isso, que Jesus é o caminho e não há outro, Pai. Que o Senhor receba a nossa adoração, nosso louvor, Pai. Que o Senhor venha trazer milagres nesse lugar nessa noite. Venha curar os enfermos. Venha libertar aqueles que estão precisando de libertação. Venha transformar aquele que está precisando ser transformado. Venha libertar, venha trazer a salvação para este lugar nessa noite. Que Deus Espírito Santo fique à vontade no nosso meio e venha trazer mudanças, Pai, para as nossas vidas. Obrigado, Deus, por esse momento de louvor e de adoração. Continua no decorrer deste culto. O Deus Espírito continue a fluir neste lugar para a honra e glória do teu nome, Pai. O Senhor é fiel e tem cumprido os teus propósitos em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, meus irmãos. Eu quero convidar as crianças aqui à frente. Vai ter um momento agora especial às crianças. faz a todos vocês, através dessa musicalização infantil, através desse trabalho bonito. Convido agora as crianças a caminhar em direção à salinha, né? Mas siga aqui na frente, deixa eu orar por vocês. Deixa eu orar agradecendo os dízimos e ofertas e orar por vocês também. Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por esse momento tão importante em sua igreja, Pai. Te agradecemos porque um dia o Senhor nos convidou, Pai, para caminhar contigo, Pai, em direção a uma vida eterna, Pai. A uma vida, Pai, abundante. Não apenas uma vida nesse mundo, Pai, onde ficamos doentes, onde temos dificuldades, Pai. O Senhor nos convida para morar com o Senhor eternamente. O Senhor nos fala, Pai, que estamos preparando os lugares, Pai, nas mansões celestiais. E que prazer, Pai, poder cantar com essas crianças, Pai, que estamos caminhando para cada ano. Abençoa a vida de cada uma delas, de cada família delas, Pai. Abençoa os professores que estarão lá no culto,
Pai. Não é um cultinho, não é uma salinha, Pai. É uma mensagem preparada para o coraçãozinho delas, conforme o entendimento delas. Abençoa os professores, abençoa também o pregador dessa noite, Pai, a mensageira dessa noite, que o Senhor possa usar, Pai, poderosamente, Pai. Que o Senhor nos incomode, assim como o Senhor já tem incomodado. Que estejamos, Pai, prontos para caminhar com o Senhor, entendendo que o Senhor é o caminho. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do Filho amado Jesus. Amém. Amém. Eu quero orar pela sua vida. Santo Deus e eterno Pai, mais uma vez na tua presença, nós glorificamos ao Senhor. Eu te peço neste momento exclusivamente pela vida da irmã Elisama, que o Senhor use a tua filha como o Senhor sempre tem usado ela, e que nesta noite não seja diferente, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade rica que estamos aqui de ouvi-la nesta noite. Que o Senhor abençoe a tua filha e que o teu Espírito Santo conduza tudo que ela vai ministrar, tudo que ela vai falar aos nossos corações. Muito obrigado por tudo, continue abençoando a vida dela, no ministério dela, de onde ela estiver atuando, que o Senhor esteja com ela, guardando, protegendo e livrando do mal. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém. Muito boa noite, meus irmãos. Eu sou a Elisama Torres. Sou uma pernambucana em terras capixabas. Como vocês podem perceber pelo sotaque diferente, né? Às vezes a pessoa ainda confunde muito meu sotaque com carioca. Falei que o pernambucano puxa o S. Não sei se vocês sabem, mas a gente dá uma puxadinha leve no S. Aí toda vez que eu pegava um Uber, eu falava, você é carioca? Eu não, pernambucano. Mas é uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos nessa noite, poder cultuar com vocês. Tem sido bênção até aqui, tudo que já ouvimos, cantamos e experienciamos para a glória de Deus. E eu trago aqui mais uma porção daquilo que o Senhor quer falar para nós nessa noite. Como os irmãos já me apresentaram, eu sou missionária, mas eu sou uma educadora cristã missionária. Como assim, Elisama? Vou explicar para vocês. A minha missão, a minha vocação é na área do ensino. E Deus me trouxe até aqui, o Espírito Santo, para trabalhar na área do ensino bíblico. E eu tenho atuado aqui no campo capixaba com o ensino. E temos trabalhado, né, no MECRI, que é o Ministério da Educação Cristã da Convenção Batista Capixaba. Eu estou lá desde fevereiro, mas estou aqui no Campo Capixaba desde julho, já tem um ano que eu estou aqui. Cheguei um dia desse, eu, minhas 4 malas e um senso de urgência e obediência. E o tempo passou voando. Eu pisquei, já completou um ano no último dia 16, e sou grata ao Senhor pelo tempo que Ele me permitiu, que Ele tem me permitido passar aqui com vocês. E durante esse tempo, durante esse mês, nós temos trabalhado a campanha de missões estaduais. Vocês já sabem o tema, eu vou pedir para vocês repetirem, porque é de prática, né? Qual que é o tema da nossa campanha? Jesus é o caminho para uma vida fiel e relevante. E a nossa divisa? Quem sabe? Sem olhar, não bota não, mídia. Bota não, deixa o pessoal falar. Onde que está a nossa divisa? Respondeu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão comigo. Muito bem, vocês estão muito afiados, glória a Deus. Você não teve não. Teve de leve lá em cima, né? Mas aí você tem que ter um olho muito bom para conseguir ler. Eu, como boa míope, não conseguiria, não sei vocês. Mas que bom que Deus ele nos tem levado a refletir sobre qual o caminho que nós temos a seguir. E hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do meu testemunho, né? De como o Senhor me chamou a ser uma vocacionada na área da educação e como o Senhor me trouxe até aqui, o estado do Espírito Santo. Saí de Pernambuco para o Espírito Santo. E nesse capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus está conversando com os seus discípulos acerca do caminho para o Pai. O versículo que é a nossa base do mês de missões é o versículo 6, que é quando Jesus responde, né, aos seus discípulos,
depois dos discípulos perguntarem para Jesus, né, qual que era o caminho, Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois os discípulos continuam perguntando a Jesus, né? Eu acho engraçado que os discípulos já estavam caminhando com Jesus há muito tempo e eles tinham muita dificuldade de reconhecer que Jesus era o Pai. E é justamente nesse capítulo que eles começam a questionar: ah, mas qual é o caminho? Aí Jesus vai lá e responde. Ah, mas quem é o Pai? Aí Jesus vai lá e responde: eu e o Pai somos um. Ah, mas como é que eu faço para chegar ao Pai? E eu vejo Jesus como alguém muito didático, porque eu não teria essa paciência, não. Eu ia dizer logo: caraca, vocês estão andando comigo esse tempo todo, vocês estão fazendo as mesmas perguntas. Mas Jesus era muito didático, muito paciente, nosso mestre por excelência, e ele responde com a maior tranquilidade do mundo e tira todas as dúvidas que os discípulos tinham. E aí, além de tirar as dúvidas, ele ainda faz uma promessa. Ele promete que quando ele subisse aos céus e estivesse ali ao lado do Pai, o Pai enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E aí, ao longo do capítulo, ele fala como o Espírito Santo de Deus iria atuar no meio deles, né, de maneira encorajadora. E eu queria chamar a atenção de vocês para os últimos versículos desse capítulo 14. O versículo 30 e o versículo 31 do capítulo 14. Nossos irmãos da mídia, mais conhecidos como midianitas, já estão projetando aí, Fiadoca, projetando aí o nosso versículo. A minha versão é a NVT, a de vocês é a NVI. Eu gosto da NVT, então eu vou ler aqui na minha versão, mas não tem problema, vocês podem ler na versão disponível aí para vocês. João capítulo 14, verso 30 e 31. Não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante deste mundo se aproxima. Ele não tem poder algum sobre mim, mas farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantem-se e vamos embora. Essa é a última fala de Jesus para os seus discípulos nesse capítulo. Depois, em outro momento, né, Jesus continua conversando e ele vai falar através de outras parábolas, de outra maneira, que ele é aquele que veio nos resgatar e nos libertar dos nossos pecados. E essas palavras de Jesus, elas aconteceram pouco antes dele ser crucificado. Já é uma maneira de Jesus falar para os seus discípulos que ele não estaria com eles mais por muito tempo. E essas palavras, elas são muito profundas e cheias de propósito, porque elas nos revelam um aspecto essencial da missão que recebemos como seguidores de Jesus. E aí, como boa batista que sou, eu trouxe 3 pontos para a gente refletir aqui na noite de hoje a respeito dessas últimas palavras de Jesus no capítulo 14 de João. O primeiro ponto que eu queria conversar com vocês hoje é sobre o senso de urgência da missão. Versículo 30, Jesus, quando ele fala: não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante deste mundo se aproxima. Quando Jesus fala isso, ele tem muita clareza e muita consciência de que o tempo que ele tinha com os seus discípulos, que a missão que ele tinha ali naquele momento em terra com os seus discípulos estava chegando ao fim. Então ele tinha pressa, ele tinha um senso de urgência. Eu não tenho mais muito tempo para ficar falando essas coisas com vocês. Eu preciso que vocês entendam a missão que eu estou deixando com vocês, porque daqui a pouco eu já não vou estar mais aqui. Então Jesus, ele tinha esse senso de urgência, porque ele precisava que os discípulos entendessem, que os seus seguidores entendessem que a missão que Jesus estava cumprindo, estava completando, e que fosse completar ali na cruz, era uma missão que seria deixada para os discípulos também. E claramente os discípulos não tinham entendido ainda. Depois de tantas perguntas que eles fizeram para Jesus: qual é o caminho? Quem é o Pai? Como? Eles não tinham entendido muita coisa ainda. Então, Jesus, ele tinha senso de urgência. Mas esse senso de urgência, essa fala, não é carregada de medo, mas de uma firmeza que nasce do senso de urgência. O príncipe deste mundo, ele estava agindo.
e a cruz estava cada vez mais próxima. A missão não poderia ser adiada ou negligenciada. Jesus sabia que havia um momento certo para todas as coisas e que a janela para cumprir a missão dele aqui nessa terra estava quase se fechando. A urgência da missão, ela também aparece em outros momentos do ministério de Jesus. Lá no livro de João ainda, no capítulo 9, no verso 4, Jesus declara: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Esse senso de urgência, ele deve ecoar no coração de todo discípulo de Jesus. Muitos adiam o chamado acreditando que ainda tem tempo. Eu ainda tenho tempo. Eu estou muito jovem. Eu tenho muitos planos. Eu não posso adiar os meus planos. Eu não posso deixar de lado os meus planos. Eu lutei muito para chegar até aqui. Eu não posso abrir mão disso aqui agora. E nós perdemos esse senso de urgência. Nós adiamos o chamado que Deus tem para nós. Nós adiamos o nosso papel. Nós negligenciamos o nosso papel na missão que Jesus nos confiou. Mas o reino de Deus exige prontidão, pois a colheita é grande e os trabalhadores são poucos. E eu queria compartilhar um pouco com vocês do tempo que eu também adiei essa missão, que eu quis adiar essa missão. Mas graças a Deus que Deus é um Deus soberano e Ele faz as coisas do jeito que Ele quer. Porque se fosse do jeito que eu queria, meu Deus do céu, eu estava perdida. Na minha terra a gente fala, eu estava lascado, né? Enfim. Então, eu queria compartilhar um pouco com vocês como que foi esse processo do meu chamado e todas as coisas que aconteceram para que até que eu entendesse de fato que Jesus estava me chamando para o hoje, para o agora, para esse tempo, e não para um tempo em que eu quisesse estar disponível. Quando eu tinha, acho que 17 anos, 16 anos mais ou menos, 2011, depois eu faço as contas. Em 2011, eu entendi que eu era vocacionada. Eu estava num projeto missionário chamado Jesus Transforma. Quantos aqui já ouviram falar do Jesus Transforma, da Junta de Missões Nacionais? Lá em Pernambuco, nós tivemos uma edição do Jesus Transforma no sertão pernambucano. E nós ficamos ali no Alto Sertão por 15 dias, evangelizando. Eu fiquei numa cidade chamada Santa Filomena, eu e mais 14, éramos 15 ao total da equipe. E no último dia daquela missão, no 15º dia, no culto de envio, que era o último culto, que a gente ia voltar para casa, Deus ele falou comigo de maneira extraordinária. E naquele dia eu entendi que Deus ele tinha uma vocação separada para mim. Que aquilo que eu tinha planejado para mim não era a mesma coisa que Deus havia planejado para mim. Com 16 anos, eu estava terminando o ensino médio, e o projeto aconteceu em julho, na metade do ano de 2011, eu estava terminando o ensino médio. Vocês já estão fazendo os cálculos para ver minha idade, né? Mas depois eu digo para vocês. Eu tinha 16 anos e eu estava naquela época de decidir o que eu ia fazer da minha vida. Quais seriam os próximos passos, qual a faculdade que eu ia entrar, qual o vestibular que eu ia prestar. E foi nesse momento que Deus falou comigo: não foi para isso que eu te chamei. Eu tenho um propósito específico para você. Eu quero capacitar você, eu quero formar você e te enviar ao campo. Mas eu tinha um plano muito meu e eu não quis soltar, eu não quis largar esse plano. E aí no final daquele ano de 2011 eu prestei vestibular para letras na Universidade Federal do Estado de Pernambuco e passei. E sabe o que é engraçado? É que nessa minha angústia, nessa minha ânsia, né, de querer saber o que é que Deus tinha para mim, eu fiz uma oração muito idiota. Hoje eu vejo que era uma oração idiota. Mas Elisama, existem orações idiotas? Existem. É umas coisas que a gente pede para Deus que não faz o menor sentido. E eu orei para Deus assim: Senhor, se o Senhor realmente, se não for da tua vontade que eu não vá para a faculdade, não deixa eu passar, não. Eu orei assim. E aí o que aconteceu? Eu passei. Aí na minha cabeça, Deus quer que eu vá para a faculdade. Eu achava.
Mas isso já era Deus trabalhando no meu coração o entendimento de que Ele não vai fazer nada por mim. Que eu preciso tomar as minhas decisões e fazer as minhas escolhas baseado naquilo que Ele tem me falado. Ele não vai tomar a decisão por mim. Deus, Ele não toma a decisão por nós. Porque nós não somos fantoches nas mãos de Deus. Ele não vai fazer por nós, mas Ele vai nos dar o caminho, o direcionamento. Ele vai nos orientar e vai falar pra gente exatamente o que Ele quer que a gente faça. E cabe a nós escolher, tomar a decisão de obedecer ou não obedecer. Naquela época eu não obedeci. Eu escolhi ir para faculdade. E chegando lá na faculdade, eu tive acesso a um mundo que antes eu não tinha acesso. A coisas que eu não tinha acesso. E eu comecei a querer descobrir, desbravar esse mundo que antes para mim era desconhecido. Eu sou filha de pais cristãos, eu nasci na igreja, né, como a gente fala, costuma falar. Minha mãe, ela é educadora cristã, meu pai diácono, e eu cresci na igreja batista. Eu fui instruída desde menina, eu fui discipulada desde criança, e eu fui ensinada qual era o caminho que eu deveria andar. Mas quando eu entrei na adolescência, começo da juventude, eu comecei a querer fazer as minhas próprias escolhas. E foi numa dessas escolhas que eu comecei a me distanciar e me afastar, não só do propósito que Deus tinha para mim, mas do próprio Deus. E aí, quanto mais eu queria descobrir o que esse mundo oferecia, mais eu me distanciava da vontade de Deus. Mais eu distanciava do próprio Deus. E aí, tinha uma moça que tinha uma lanchonete lá na faculdade, muito gente boa ela, eu fiz amizade com ela, sempre lanchava lá na faculdade, eu passava o dia todo lá, porque logo que eu entrei na faculdade, eu consegui um estágio na própria faculdade, e aí eu ficava de manhã no estágio, de tarde na faculdade, às vezes colocava uma disciplina à noite, então eu passava o dia todo lá. E aí essa moça, Andréia é o nome dela, nunca mais eu vou esquecer, ela era da Assembleia de Deus, e ela sabia um pouco da minha história, ela sabia que eu tinha nascido num lar cristão e que eu estava vivendo uma experiência de afastamento do Senhor. E toda vez ela falava assim para mim, um dia eu vou ver você na igreja de novo. Eu falava, que nada, tô bem aqui, tá tudo muito bom. E aí ela continuava falando, tá bom, mas eu tô orando por você e um dia eu vou ver você diante do Senhor. Ela falava assim, um dia eu vou ver você aos pés do Senhor novamente. E engraçado é que nessa mesma lanchonete, eu estava lá fazendo um lanche, um dia aleatório desses de faculdade, e aí sentou um rapaz do meu lado, nunca vi na vida. Até hoje não lembro nem da cara dele, não sei nem como ele é. E ele olhou para mim assim e perguntou assim, você é crente, né? Não me deu nem uma boa tarde, nada. Ele só virou para mim e falou assim, você é crente, né? Aí eu... Que maluco é esse, gente? Onde que surgiu essa criança? E aí eu falei assim... Aí eu lembro que a Andréia ouviu, né? Tava lá fazendo lanche, ela ouviu e falou assim... Ela gritou, na verdade. Ela não falou, ela gritou. Ela fez assim... Ela tá afastada, mas ela vai voltar em nome de Jesus. Aí eu lembro que eu olhei assim aquilo... Aí eu só consegui perguntar pra ele assim... Por quê? Por que você tá perguntando isso pra mim? Você não me conhece, eu nunca te vi... Você nunca me viu, você não sabe nem quem eu sou e você está me perguntando isso. Na minha cabeça, cara, que aleatório. E eu perguntei para ele assim, por que você está perguntando isso? E ele respondeu assim para mim, não, porque tem algo muito diferente em você. E sabe o que eu aprendi com isso? É que o pecado, ele não consegue apagar as marcas que o Evangelho deixa na gente. O pecado, ele não consegue apagar as marcas que o Espírito Santo de Deus deixa na gente. Eu estava vivendo um momento muito afastada de Deus. E mesmo assim, o Espírito Santo, ele se fazia presente ali. E naquele dia, eu tomei uma decisão. Eu lembro que eu chorei muito. Eu saí de lá chorando. Eu nem respondi aquele rapaz. Eu não lembro nem... Juro, eu não lembro nem a cara dele. Não sei. Nunca mais vi. Eu saí da lanchonete, entrei na faculdade... Me tranquei no banheiro e eu comecei a chorar. E ali eu só conseguia chorar. E eu lembro que era uma quinta-feira. Das quintas-feiras a gente tinha culto na minha igreja.
E eu fui na igreja que eu cresci, e aí eu fui da faculdade, nem fiquei para aula da noite, fui da faculdade para a igreja, pedi ao meu pastor 5 minutos para conversar com ele, que se transformaram em 2 horas. Contei para ele tudo que eu estava vivendo, e no final da conversa eu falei assim para ele: eu quero voltar para Jesus. E naquele dia eu tomei uma decisão. Era agosto de 2015. Agosto de 2015. Naquele dia eu tomei uma decisão. Eu decidi que eu não ia viver mais o caminho que eu havia trilhado para mim, mas o caminho que Deus, que Jesus havia escolhido para mim desde antes de eu nascer. E eu entendi que o Senhor estava me chamando para o agora, para aquele momento. Não era para quando eu terminasse a faculdade, não era para quando eu me restabelecesse, não era para agora, era para aquele momento ali. Quando a gente volta, não sei se você já teve uma experiência de... Eu espero que não, né? Mas a gente sabe o que acontece. De se afastar da igreja ou de Deus e voltar, é um caminho muito difícil, porque você precisa retornar e você ainda se sente muito frágil, muito inseguro. As pessoas, elas não te aceitam como antes, infelizmente. A gente vive isso na igreja, as pessoas, elas têm dificuldade. E aí, como igreja de Cristo, eu preciso falar com vocês, como alguém que precisou voltar. Não afaste as pessoas que estão querendo voltar. Às vezes é um olhar, é uma palavra, às vezes é uma falta de convite, às vezes até uma atitude mesmo, mais simples que seja, acaba afastando ainda mais alguém que quer voltar. Como igreja de Cristo, eu falo para vocês, não façam isso. Acolham as pessoas que decidem voltar, porque mais do que qualquer outro, elas vão precisar da ajuda de vocês. O caminho é difícil, os dias são difíceis, e a gente precisa desse acompanhamento mais de perto, esse acompanhamento mais individual, o discipulado individual, para que a gente consiga de fato se firmar naquela decisão. E naquele dia eu entendi. Aí pouco tempo depois, né, eu voltei para a igreja em agosto. Em outubro eu entendi que Deus estava me enviando ao seminário. Eu só tinha voltado há 3 meses. E a igreja, ela tinha um critério de enviar seminaristas ao seminário, que era de ficarem 6 meses em observação. E aí, em outubro, Deus falou comigo através de um sonho. Eu não sei se vocês acreditam, né, nesse tipo de revelação através de sonho. Eu não acreditava até acontecer comigo. E aí, nesse sonho, eu estava na minha igreja, estava numa EBF com as crianças, e eu lembro que eu estava na sala que era para estar as crianças, e eu não sabia o que fazer, e eu meio que estava desesperada: o que é que eu faço agora, o que é que eu faço agora? E chegava a educadora cristã da minha igreja na época e falava assim para mim: Elisama, você precisa se preparar. E eu, me preparar? Como assim? E ela repetia: Elisama, você precisa se preparar. E aí mais uma vez ela repetia: Elisama, você precisa se preparar. E eu acordei naquele dia entendendo, né? Assim que eu acordei, Deus falou ao meu coração: você precisa se preparar. Você precisa ir para onde eu te chamei para ir desde o início. Eu não queria você na faculdade, eu queria você no seminário. Porque eu queria te preparar para aquilo que eu planejei para você desde muito antes de você nascer. E agora eu quero que você vá para lá. E aí eu entendi que Deus me queria no seminário. Estava no 6º período da faculdade, tranquei tudo, larguei tudo, sem olhar para trás, e fui para o seminário. E a maior prova para mim naquela época de que de fato era o Senhor que estava me mandando foi que quando eu fui falar com o meu pastor em outubro, eu esperava que a igreja fosse cumprir o critério de observação, né? E eu só seria enviada ao seminário no 2º semestre de 2016, se a igreja entendesse que de fato eu deveria ser enviada ao seminário. E aí eu conversei com o meu pastor em outubro de 2015, e ele pediu para conversar com a liderança da igreja, e era no finalzinho de outubro, mais ou menos, e no começo de novembro, ele me chamou no gabinete e falou assim: prepara sua carta de vocacionado, que a igreja vai te enviar para o seminário no próximo semestre.
E ali eu entendi o senso de urgência. Ali eu entendi que Deus estava me chamando para o agora. Não era para o depois, não era para quando eu terminasse a faculdade. Era para aquele momento. E como igreja de Cristo, nós precisamos recuperar esse senso de urgência. Como igreja de Cristo, nós temos a missão de proclamar o Evangelho, de amar, de servir, de acolher, não para amanhã, mas para hoje, para agora. Da mesma forma como Jesus reconheceu que o seu tempo havia chegado, também nós devemos reconhecer, nós devemos estar conscientes de que cada dia, de que cada novo amanhecer é uma oportunidade de cumprir a nossa missão enquanto discípulos de Jesus. O inimigo, ele se move constantemente. E esse mundo, ele tem caminhado apressadamente por um caminho que vai levar à morte eterna. E o que é que nós temos feito enquanto igreja de Cristo? O que é que nós temos feito enquanto discípulos de Jesus? Enquanto nós observamos pessoas que nós amamos, pessoas que nós conhecemos, caminhando por um caminho que vai levar à perdição. O segundo ponto que eu queria conversar com vocês nessa noite é que a obediência é o ponto de partida da missão. Jesus, ele continua dizendo: mas farei o que o Pai requer de mim. Farei o que o Pai requer de mim. Essa não é uma decisão fácil de se tomar. Fazer o que o Pai requer de nós exige da gente uma renúncia sem tamanho. Uma renúncia que vai doer, que vai machucar, que vai destruir os nossos sonhos, os nossos planos, mas que vai nos dar sonhos maiores do que nós mesmos, que vai nos dar planos maiores do que o que podemos sonhar ou imaginar. Porque os planos do Senhor, eles são perfeitos. Provérbios 16:1 vai falar que muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. E é nisso que eu tenho me agarrado desde aquele dia. Desde o dia que o Senhor falou para mim: você precisa se preparar. Muitos são os planos no coração do homem. Eu tinha um plano de terminar a faculdade, eu queria fazer um mestrado, eu queria fazer um intercâmbio, eu queria fazer muita coisa. Mas Deus não queria nada disso para mim. Deus queria que eu viesse numa tarde de julho de 2024 ao Espírito Santo para cumprir a missão que Ele tinha preparado para mim. E esse é o fundamento de toda a missão cristã, a obediência. Esse é o primeiro passo de toda a missão. E eu vou falar para você, quando Deus te chama, Ele não vai te revelar de imediato qual é a missão inteira, completa. Porque se Deus mostra pra gente o plano completo, a gente se apavora. Eu sei que eu me apavoraria. Nunca que passou na minha cabeça, nem em 2011, muito menos em 2015, que um dia eu ia me mudar sozinha para um estado que eu não tenho parentes aqui, tenho amigos, glória a Deus, fiz amigos antes de vir para cá, fiz amigos depois que cheguei aqui, mas eu não tinha ninguém aqui. E eu nunca passou pela minha cabeça, eu nem conhecia o Espírito Santo, inclusive, com todo respeito aos meus amigos capixabas. Mas eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E aí, quando eu vim aqui a primeira vez, em 2022, Deus falou ao meu coração. Só que aí eu resisti, né? Aí que vem a resistência. E aí eu comecei a, não, imagina, largar tudo em Pernambuco, estava muito bem lá. Não é isso que Deus quer para mim, não. E Jesus, ele não foi à cruz por vontade própria, isolado, mas por amor, obediência e submissão à vontade do Pai. A obediência de Jesus é modelo para nós. A obediência de Jesus é onde nós devemos olhar, mirar, contemplar e falar: eu também quero ser obediente dessa forma. Eu quero entregar diante da cruz todos os meus sonhos, os meus objetivos e tomar para mim aquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Não há missão verdadeira sem uma entrega plena e obediente à vontade de Deus. Filipenses 2:8, Paulo ele vai reforçar, dizendo que Jesus ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E essa obediência, ela não era uma obediência forçada, mas era uma obediência em amor. Jesus fez o que fez
porque ele amava ao Pai. E da mesma forma, nós não somos chamados apenas a fazer alguma coisa para Deus, mas fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer. É a obediência que define desde o início o caminho e o fim da missão. Como eu falei para vocês, eu nunca imaginei que eu viria para cá. Quando eu entrei no seminário, inclusive, eu achava que eu ia para o campo missionário, mas eu achava que eu ia para o campo missionário através de uma agência missionária. Missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais. Eu achava que eu ia lá submeter o meu currículo, né, para uma das juntas, e eles iam me selecionar e me enviar para o campo missionário. E quando Jesus falou assim para mim, não, eu quero que você vá para o Espírito Santo. Eu não vim através de uma agência missionária. Eu vim sozinha. Eu, Deus, Pai, Deus, Filho e Deus Espírito Santo. Mas não foi nada do jeito que eu imaginei. Absolutamente nada. E o processo foi um processo longo e também um tanto quanto doloroso. Foram muitos nãos que eu disse para Deus até dizer sim. E é engraçado, né? Como a gente, mesmo entendendo que Deus tem uma missão pra gente, a gente reluta em aceitar quando Deus mostra pra gente o que Ele quer. A gente sabe que a gente tem uma missão. Isso aí ninguém duvida. Eu acredito que ninguém contesta a missão que é entregue a cada discípulo de Jesus. Amém? Todo mundo aqui sabe que é um discípulo, que é um discipulador e que é um missionário. Amém? Isso aí a gente sabe. Mas quando Deus ele fala pra gente qual é a missão específica que Ele tem pra nossa vida, a gente reluta. E reluta com força. Eu lembro que a primeira vez que Deus falou comigo a respeito do Espírito Santo foi quando eu estava aqui em 2023, na Conferência Nacional da Juventude, o Despertar, que aconteceu no mês de julho. Tudo acontece no mês de julho, né? Engraçado. Agora que eu vim perceber isso. Tudo aconteceu no mês de julho. Em julho a gente teve a Conferência do Despertar e antes de julho eu já estava orando e pedindo ao Senhor que me direcionasse a respeito da minha vocação. Eu terminei o seminário, entrei no seminário em 2016, terminei o seminário em 2018, 2019 Deus me deu a oportunidade de voltar ao ambiente acadêmico. Eu voltei para o curso de letras, não mais na Universidade Federal, mas numa universidade privada, perto da minha casa, lá em Recife. Deus me deu a oportunidade de ganhar uma bolsa e lá eu consegui terminar a faculdade na melhor universidade particular que tem lá em Recife, para a glória de Deus. E eu terminei a faculdade em 2022 e eu estava do final de 2022 até julho de 2023 perguntando a Deus, e agora? O que é que eu faço? Para onde eu vou? O Senhor não mandou me preparar? Eu me preparei. Foram 3 anos de faculdade, mais 2 anos aliás, 3 anos de seminário, mais 2 anos de faculdade. Eu já me preparei. E agora? Qual é o próximo passo? Lembra que eu falei que Deus ele não revela o plano todo? Porque se Ele revela, a gente sai suja, a gente sai correndo, desesperado. E Deus ele foi revelando para mim aos poucos. Primeiro eu preparo, fui lá e me preparei. E eu estava naquela fase do e agora? O que é que eu faço? E quando eu vim para cá, eu conversei com um amigo meu pastor, que morava aqui na época, e eu falei assim para ele, cara, eu tô numa angústia só, porque eu tô tentando entender de Deus o que é que Deus quer para mim agora. E eu entendo que o meu chamado, ele é ministerial. Eu estava trabalhando lá em Recife na época, uma das melhores escolas privadas que tinha lá, estava muito bem, graças a Deus, mas eu não estava satisfeita, eu não estava feliz, eu não estava... que me gerava uma angústia. Eu trabalhava numa escola boa, eu ganhava bem, eu estava bem, e eu estava angustiada, porque eu sabia que eu não estava vivendo plenamente aquilo que Deus queria para mim. E aí eu conversei com esse meu amigo pastor sobre essa minha angústia, e ele falou assim, vem pra cá pro Espírito Santo, a gente arruma uma igreja para você. Eu falei, você tá maluco? Tá doido? Claro que não. E aí eu levei na brincadeira. Eu falei assim, você tá zoando, é zoeirinha. Ele olhou pra mim bem sério assim e falou, não, eu tô falando sério. Aqui tem campo pra você, vem pra cá. Eu falei, não vou deixar meus pais lá em Pernambuco, eu sou filha única. Como que eu ia deixar meus pais lá assim, do nada, né? E na época, meu pai, ele estava passando por um tratamento oncológico,
estava fazendo tratamento, estava lutando contra um câncer. A gente havia descoberto logo no começo, mas ainda assim era uma batalha que nós estávamos travando. Eu, filha única, eu trabalhava, né, ajudava na renda da casa, a maior renda era minha. E eu falei, gente, não tem a menor condição de eu largar tudo agora e vir para o Espírito Santo. Aí eu falei, ai, tá. Aí ele falou assim, vamos orar. Aí eu falei assim, sem muita fé, sem dar muita confiança. Ah, tá bom, vamos orar então, né? Vamos lá, vamos orar. E aí eu comecei a orar, porque eu sou crente, né? Que a gente ora. Amém? E eu comecei a orar, e aí eu comecei a falar com Jesus, e eu comecei a orar assim, Senhor, faz com que uma igreja me convide. Era essa a minha oração. Faz com que uma igreja me convide. E eu orava assim, eu não sentia paz. E eu orava e eu não sentia paz. Aí eu entendi o quê? Se eu não estou sentindo paz, é porque não é para eu ir. Porque quando é da vontade de Deus, a gente sente paz. Aí eu descobri, desbloqueei um novo entendimento na caminhada cristã. Que nem sempre, quando você não sente paz, é porque não é para você fazer aquilo. É porque às vezes você está orando errado. Eu descobri isso. Eu descobri que eu estava orando errado. A nossa oração, enquanto discípulos de Jesus, enquanto pessoas que têm um chamado, é, Senhor, me mostra a tua vontade. E eu estava orando o quê? Senhor, manda a igreja. Ó, meu era muito trouxa, né? Senhor, manda a igreja. E Deus falando assim para mim, spoiler, Deus não mandou a igreja até agora, que eu não estou trabalhando em nenhuma igreja. E aí, Deus fala, e eu não sentia paz. Eu falei assim, se eu não estou sentindo paz é porque não é para ir. Eu ia encontrar com esse amigo pastor e a esposa dele, que também estava orando sobre isso, em novembro, isso era em julho, agosto. Em novembro eu ia encontrar com eles e eu ia falar que parasse de orar, que eu não estava sentindo paz, porque não era para eu vir para cá. Encontrei eles em novembro, não consegui falar. Pensei, tá, vou orar mais um pouquinho, mas eu vou encontrar com eles em dezembro, novamente. Eu ia vir pra cá em dezembro, eu tinha encontrado com eles em novembro em um outro estado. E em dezembro eu marquei de vir pra cá, passar o ano novo aqui, porque depois a gente ia para um projeto missionário no Paraguai. E aí eu comecei a orar, continuei orando na verdade, continuei não sentindo paz, porque continuei orando errado. E quando chegou em dezembro, que eu cheguei aqui, já decidida a falar que eu não ia vir, que não era para orar mais, porque Deus não estava me mandando para cá. E algo muito diferente aconteceu, algo divino. Eu entendo que foi realmente a ação extraordinária do Espírito Santo de Deus. Quando eu cheguei aqui, a gente foi passear, óbvio, meus amigos me levaram para turistar, né, como bons hospedeiros, me levaram para passear e eu fui conhecer lá Domingos Martins, a Rota da Pedra do Lagarto, não sei o quê. E por incrível que pareça, todo lugar que eu passava era familiar para mim. Eu nunca tinha ido naqueles lugares, mas todo lugar que eu passava era familiar. E eu comecei a achar aquilo estranho. Por que parece que eu conheço isso aqui? Por que parece que eu já vim aqui? Eu não consegui entender. E aí eu fui para essa viagem missionária com esse incômodo. Eu fui para essa viagem missionária com essa angústia no meu coração, porque eu não conseguia falar, verbalizar que não era para eu vir, que Deus estava me falando que não era para vir. E ao mesmo tempo eu me sentia muito em casa aqui, eu me sentia muito parte disso aqui. E aí a gente foi para a viagem missionária lá no Paraguai e foi quando Deus falou, não, agora vai, minha filha, se você não entendeu até agora, agora você vai entender. E aí, na minha última semana lá, eu orava, né, sobre isso, orava, e a todo tempo que a gente estava lá no Paraguai, tinha um pastor lá, que era o pastor da igreja onde nós ficamos lá no Paraguai. Eu fiquei na cidade de Hernandares, né, a gente ficou lá 10 dias trabalhando com aquela igreja, evangelizando a região, né, com os membros da igreja. E toda palavra que o pastor dava, ele usava a expressão, nós precisamos dar passos de fé. Nós precisamos dar passos de fé. E eu fiquei, por que a gente precisa dar passos de fé? Aquilo ficou ecoando na minha cabeça. Nós precisamos dar passos de fé. E aí eu comecei a entender que isso significava
que a forma em que eu estava me comunicando com Deus, a oração que eu estava fazendo para Deus, estava completamente errada. Porque Deus, quando chama a gente, Ele não vai dar plano detalhado para a gente, não. Ele quer que a gente obedeça. Ele quer que a gente dê passos de fé, mesmo sem saber se vai ter chão lá ou não. Porque quem bota o chão é Ele. Quem coloca o chão para a gente pisar é Ele. E eu relutei muito para entender isso. E aí, na minha última semana, minha mãe também estava orando sobre isso. Eu tinha contado para ela sobre essa situação. E na minha última semana lá, eu fiz uma chamada de vídeo só para dar satisfação, dizer que eu estava viva, essas coisas. E aí ela falou assim para mim: Elisama, quando que você vai se mudar para o Espírito Santo? E eu falei: ué, como assim, mãe? Quando é que eu vou me mudar para o Espírito Santo? Não é assim que funciona. Eu querendo saber mais que a minha mãe. Não é assim que funciona, mãe. Eu estou orando. Fica orando aí também, que eu vou orar e Deus vai responder. Aí minha mãe me solta a seguinte frase: tá bom, eu vou esperar Deus confirmar no seu coração, porque no meu Ele já confirmou. Aí eu disse: é o quê, menina? Deus o quê? Eu sem entender nada, no meio do Paraguai, tentando terminar uma viagem missionária, cansado, e a senhora me solta um negócio desse. E aí eu, na minha desobediência, na minha relutância, fiquei pensando: deve ser só coisa de mãe que quer ver o filho, né, voar, quer ver o filho alcançar novos objetivos. Eu falei: tá bom, mãe, coitada da minha mãe. Tá bom, mãe, tá bom. Ora aí. Nem tem credibilidade pra minha mãe, tadinha. Mas a minha mãe é uma mulher de fé, tá? Minha mãe é uma pessoa que tem uma fé que poucas pessoas que eu conheço têm uma fé igual a dela. E naquele dia ali eu desacreditei total dela, coitada. E eu falei assim: tá bom, mãe, vai orando aí. Isso foi na quinta-feira. E isso começou a incomodar o meu coração. Deus vai te dar a resposta. Deus vai te dar a resposta. Começou a me incomodar. E eu orei a Deus. E eu fiz a seguinte oração: Senhor, eu não tenho a menor condição de me mudar para outro estado agora. O meu pai está doente. Eu sou o sustento da minha família, financeiro, emocional. Eu sou o suporte da minha família, né? Meus pais não têm a quem recorrer. Se eu largo tudo e vou embora, como que eles vão conseguir, né, sobreviver? Ou como que eles vão conseguir passar por essa situação difícil? E na época, meu pai tinha acabado de começar o tratamento com radioterapia. O médico, ele tinha falado que o tratamento ia durar 3 meses. Então ele começou no final de dezembro, aí janeiro, fevereiro, março. A previsão era terminar em março. E quando eu estava lá em Recife, eu que levava ele para fazer o tratamento. Então eu passava ali saía do trabalho, passava em casa, buscava ele, levava para o hospital, ele fazia o tratamento e a gente voltava para casa. Todos os dias. Quando eu estava lá no projeto missionário, o meu tio que estava levando ele para fazer as sessões. E aí, quando eu falei com a minha mãe, foi numa quinta-feira. Na segunda-feira eu liguei para casa de novo, né? Liguei para ele e ele estava sentado exatamente no jardim lá de casa. Na época a gente morava lá no Seminário Batista em Recife. E ele estava sentado assim, no mesmo lugarzinho que ele ficava me esperando quando eu passava para buscá-lo e levá-lo para o hospital. Aí eu falei assim, e era no mesmo horário. Era ali por volta de 5 horas da tarde. E aí eu falei assim para ele, toda vez que eu lembro disso me emociono. E eu falei assim para ele: painho, como eu chamo, né? Você está esperando o tio para te levar para o hospital? Ele disse: não, sexta-feira o médico me deu alta. Eu não vou precisar mais voltar. Glória a Deus. Naquele momento eu entendi o que Deus estava fazendo. E por incrível que pareça, eu ainda relutei. Eu sou muito teimosa, cara. E aí naquele momento ali eu desconversei, eu não conseguia mais falar. Eu falei assim: tá, pai, depois eu te ligo, deixa eu resolver um negócio aqui. E eu lembro que eu comecei a chorar ali naquele momento. Eu falei assim para Deus, eu fiz mais uma oração. E eu falei assim para Deus: Deus, eu estou entendendo os movimentos que o Senhor está fazendo, mas eu estou com muito medo. Eu estou com muito medo. E eu não sei o que fazer agora. Eu disse exatamente isso para Deus. Eu estou com medo. Isso foi na segunda-feira. Na terça, nós participamos de um culto, né? E nesse culto, a gente teve a presença de 2 missionários, que foi o culto do Revitalize, lá em Foz do Iguaçu, depois do projeto missionário. E 2 missionários foram falar lá com a gente.
um missionário que é um ex-muçulmano e o outro missionário que era um pastor na Ucrânia, né? A Ucrânia é um país que está vivendo uma guerra contra a Rússia atualmente. Na época, a guerra tinha acabado de estourar. E eu lembro que o pastor, que era o ex-muçulmano, tomou o tempo de fala todinho dos dois. E aí, na hora que o pastor Anatoly foi falar, que é o pastor ucraniano, ele falou assim, lembra da oração que eu tinha feito na segunda? Que é que eu falei para Deus? Que eu estava com medo. E aí o pastor Anatoly me pega o microfone, eu estava sentada assim, o pastor Anatoly estava falando, eu estava sentada bem nessa cadeira aqui, na primeira cadeira do lado direito, porque eu ia ser a próxima a falar. E eu lembro que o pastor Anatoly pegou o microfone e fez assim, eu vou ser muito breve aqui com vocês, porque Deus só me mandou vir aqui hoje falar uma coisa para você. E o que Deus me mandou falar para vocês nessa noite é, você tem medo de quê? Minha gente, naquela hora me acabou. Eu ia falar depois, eu disse, falar? Esqueça, eu não tenho condição de falar, eu só sabia chorar. E eu chorava, e eu tinha que falar depois. Aí eu lembro que eu peguei o microfone aqui, que a gente tem as manhas, né? Aí eu cheguei assim e falei, gente, acho que a mensagem falou o coração de todo mundo, vamos fazer um momento de oração? Botei todo mundo para orar, porque eu precisava de 5 minutos de choro. Aí eu virei assim, eu lembro que eu chorei, tá gravado isso em algum lugar, mas tá gravado. E eu chorei, respirei fundo, falei o que eu tinha para falar. E aí eu lembro que eu saí assim na plenária, tava o casal de amigos meus, o pastor e a esposa dele, que estavam orando por mim na porta. Eu lembro que eu botei a mão no ombrinho dos dois assim, falei, tô indo pro Espírito Santo. Aí eu lembro que ela olhou pra mim e fez, o quê? Ninguém entendeu nada. Porque a gente ora, a gente pede para Deus fazer a vontade dele, e quando Deus responde, a gente não acredita. Quando Deus responde, a gente fica, o quê? Como assim? Agora? Mas sou eu mesmo? É isso mesmo? A gente fica sem reação, a gente fica sem saber o que fazer, porque a gente precisa desfazer dos nossos planos. Naquela época em que Deus mandou eu vir para cá, eu estava num processo educacional, eu tinha me inscrito para fazer um mestrado lá em Dallas, no Texas, que era um mestrado ministerial educacional. E eu já tinha passado por todas as fases, eu só precisava arrecadar o dinheiro para ir, né? Que é a parte mais difícil, mas pelo menos os testes, as coisas, eu tinha feito tudo. E Deus falou para mim, você não vai. Você não vai, é o seu sonho, mas você não vai. E eu fiquei, caraca, eu não vou. Eu vou para o Espírito Santo. Ó, que bênção. E naquele dia eu entendi todo o processo que Deus me fez passar para que eu viesse ao Espírito Santo, para que eu pudesse, aliás, eu entendi uma parte, né, porque a gente vai entendendo de pouquinho. Depois que eu cheguei aqui, eu comecei a entender outras coisas. Mas eu entendi o porquê que eu não estava sentindo paz, eu entendi porque que eu estava orando errado, eu entendi porque que demorou todo esse tempo entre 2011, o dia que Deus me chamou, me vocacionou, até 2023, 12 anos depois, porque Deus queria que eu me preparasse 12 anos. Quando Deus me chamou ao preparo, quando Deus me chamou para que eu me capacitasse ali em 2015, foi para que eu passasse esse tempo entendendo qual era a vontade dele para mim. E aí, quando chegou o dia, eu ainda assim falei que não era comigo. Acontece. Nós tentamos servir a Deus com os nossos próprios planos. Nós tentamos servir a Deus com as nossas próprias forças, com as nossas próprias estratégias humanas ou desejos pessoais. Mas a missão genuína, ela nasce quando nós escutamos a voz de Deus. E quando nós nos dispomos a obedecer, mesmo quando não faz sentido nenhum a decisão que você está tomando. E naquele dia, eu liguei para minha mãe mais tarde e eu não falei nada. Eu só falei assim, oi mãe, eu saí do culto aqui agora e tal, não sei o quê. E pelo olhar dela, eu vi que ela sabia já que Deus tinha falado comigo. Ela já sabia que Deus já tinha me direcionado. E eu lembro que eu cheguei em casa e aí eu falei assim, mãe, a gente precisa conversar. Aí ela falou assim, qual a data que você vai? Qual a data que você vai? E aí Deus foi fazendo coisas que eu nem acreditava, que eu nem imaginava que Deus fosse fazer.
Uma delas foi que eu já tinha aceitado que eu vinha pra cá, mas eu já falei pra vocês que eu sou teimosa, né? Puxar meu pai. E aí eu trabalhava numa escola lá em Recife, que não estava muito bem financeiramente e tal, eles precisavam pagar algumas coisas aos funcionários, eles estavam pagando e tudo mais. E aí eles precisavam me pagar um valor que para mim seria uma quantia pequena, mas que seria exatamente o que eu precisava para me mudar. E aí eu falei assim com Deus: Senhor, isso era em fevereiro, eu tinha ido para a minha igreja, meu pastor tinha pregado sobre provisão. E aí eu falei assim: Deus, eu acredito que o Senhor vai prover o que eu preciso para me mudar. E eu não vou falar com o colégio que eu tô indo para o Espírito Santo. Eu não vou comunicar nada para ninguém. Eu vou só falar quando eu precisar pedir o aviso prévio lá para o mês de junho, final de maio, junho. Isso era fevereiro. Final de maio, junho, eu vou pedir para que eles me dêem um aviso prévio e tal. E aí eu vou ver se eles vão me pagar para eu poder ir me mudar, né? Senão o Senhor vai prover. Isso foi num domingo. Foi logo após o carnaval. Eu lembro que foi um culto que a gente voltou do acampamento, do retiro da igreja, e o meu pastor pregou. Eu fiz essa oração e eu falei: Senhor, eu não vou falar nada com ninguém. Se eles me pagarem antes de eu avisar que eu estou indo embora, eu vou entender como mais um sinal de que o Senhor está me direcionando para isso. Eu orei no domingo. Na quinta-feira o dinheiro estava na minha conta. E eu falei assim: agora não tem mais como fugir. Eu já tenho um valor, eu já tenho a resposta, eu já tenho um apoio. Falei com o meu pastor, eu tinha um amigo na época, inclusive, eu sei que quando o louvor começa a tocar é porque eu já passei do meu horário, né? Mas eu vou terminar. Eu tinha um amigo na época, pastor, que ele é muito realista, ele é muito pé no chão, assim. E quando eu fui pedir para ele orar por isso, ele ficou meio assim, né? Deus está mandando o teu e-mail? E aí, quando Deus me respondeu, eu fui falar com ele, porque eu queria que ele me fizesse desistir, que eu ainda estava nessa, né? Eu queria desistir. E aí eu falei com ele, eu falei: ó, Deus falou assim comigo, e eu tô indo pro Espírito Santo. Aí ele olhou pra mim, eu esperando que ele fosse falar assim: você tá maluca? Desiste, que Deus não quer isso pra você. Ele olhou no fundo dos meus olhos e fez assim: Deus te abençoe, deixa eu orar por você. Eu fiquei: não é possível um negócio desse. Eu quero desistir, e o menino aqui me ajuda a desistir, pelo amor de Deus. E foi dessa forma que Deus foi fazendo muitas outras coisas acontecer. Não vai dar para contar tudo aqui, porque o louvor já começou, para terminar. Brincadeira, irmão. Mas muitas outras coisas Deus fez, até que eu chegasse aqui. Depois que eu cheguei aqui, muitas outras coisas Deus fez. Deus me abençoou de maneiras assim que eu não esperava, de lugares que eu não esperava, de pessoas que eu não esperava. Tudo isso para me dizer: é esse o caminho que eu tenho para você. E eu queria falar para vocês, no último versículo desse capítulo 14, Jesus ele fala assim para os seus discípulos: levantai-vos, é hora de ir. Na minha versão, ele fala: levantem-se e vamos embora. É hora da gente levantar. Chegou a hora de nós nos levantarmos e de nós irmos cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa expressão é mais do que um movimento físico, é um chamado à ação. Deus nos chama a agir. Depois de confiar o seu amor e a sua obediência ao Pai, Jesus ele fala que é hora de ir cumprir a missão. Não há tempo a perder. Nós não podemos perder tempo. A nossa decisão precisa ser hoje. Nós precisamos decidir hoje. E essa atitude de prontidão, de aceite, de ir, de levante, de vamos, ela ecoa nas palavras finais de Jesus em Mateus 28:19. Ide, portanto, e fazei discípulos. O verbo ir, ele carrega um imperativo. Não é vai se der, não é vai se tu quiser, não é vai se dá tempo, é vai. Levanta e vai. Chegou a hora de ir. Para de dar desculpa. Para de inventar desculpa. Para de colocar o seu trabalho como impedimento. Para de colocar o seu relacionamento, a sua família. Eu deixei meu pai e minha mãe em Recife. Deus tem cuidado deles lá. Tudo
livro que eu coloquei para Deus, que eu falei, Deus, isso aqui, eu não tenho como ir porque eu tenho isso aqui para cuidar. Deus falou e falou, filha, não é você que cuida, sou eu. E sabe o que é engraçado? Esse é engraçado mesmo. Você sabe que depois que eu me mudei, até o casamento dos meus pais melhorou? Eu fiquei, meu Deus, que eu que era o problema, né, dessa família. Até o casamento deles melhorou, porque meus pais, eles viviam em função de mim, às vezes. A única filha, né, a princesinha, a mimada. Não sou tão mimada assim não, gente. Eu me viro sozinha, eu prometo, eu sei fazer comida. E aí, os meus pais, eles viviam independência de mim, eles viviam em função de mim, e eles não tinham, apesar de eu já ser, né, já uma jovem mais velha, mas eles tinham esse cuidado comigo. E quando eu saio, eles se voltam um para o outro. Eles começam a perceber um ao outro. E Deus cuidou deles o tempo todo e ainda tem cuidado. Deus tem feito coisas inimagináveis, coisas extraordinárias com eles lá e comigo aqui. Chegou a hora de ir. Chegou a hora de sair da zona de conforto, do comodismo espiritual. Chegou a hora de parar de dar desculpas e de ir em encontro às pessoas que estão se perdendo no mundo que jaz o maligno. Nós precisamos ir em encontro das necessidades e dos propósitos de Deus, de se colocar diante do Senhor e falar de fato, eis-me aqui, não como uma frase de efeito, mas como um imperativo. Senhor, eu estou aqui, me envia, faz o que o Senhor quer, faz o que o Senhor planejou para mim desde o começo. Chegou a hora de ir, levanta, vai, a hora é agora. A missão não é para os mais preparados. Deus me chamou ao preparo e eu passei 12 anos me preparando. Mas se eu não tivesse dito sim lá, quando que eu ia me preparar? Deus não chama quem está preparado. Na verdade, Deus não chama quem está pronto. Ele chama quem está disposto. Você está disposto? Você está disposto? Deus chama os disponíveis. Deus chamou pescadores, cobradores de impostos, homens comuns como eu e você. Pessoas que tinham uma rotina atarefada, que tinham uma família para cuidar, que tinham um trabalho, que precisava se sustentar, que precisava dar conta de demandas que são referentes à vida adulta. E Deus ainda assim os chamou, e os capacitou, e os vocacionou, e os enviou. Se nós estamos esperando sentir algo fora do comum ou algo extraordinário para dizermos, eis-me aqui, talvez nós fiquemos paralisados para sempre. Porque o vídeo de Jesus, ele começa no nosso ordinário, na nossa rotina, do que a gente faz no dia a dia. Nas atividades mais comuns do nosso dia, como chegar numa vizinha e falar do amor de Jesus, como chegar para um colega de faculdade no meio de uma aula, como chegar para uma pessoa, sei lá, num transporte público, onde quer que você esteja, e levar uma palavra de esperança para aquela pessoa. Eu sei que às vezes dá vergonha de falar com desconhecidos em público, tudo bem, eu também tenho. Mas você tem pessoas ao seu redor que precisam ouvir falar do amor de Jesus, pessoas que você conhece, pessoas da sua família. E você está permitindo que essas pessoas caminhem por um caminho que vai levar à perdição, porque simplesmente você não quer obedecer ao que Deus tem mandado você fazer. Levanta e vai. Como Isaías respondeu no capítulo 6, versículo 8, eis-me aqui, envia-me a mim. Que essa seja a nossa resposta ao chamado do Senhor para as nossas vidas. Que nós possamos nessa noite levantar e ir de encontro à vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu quero orar com você nessa noite. Feche seus olhos. Baixe a sua cabeça. Eu não quero apelar para a sua emoção, eu não quero apelar para o seu ego, eu não quero apelar para nada que não seja a voz do Espírito Santo de Deus falando no seu coração. Eu quero que você ouça agora o que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Eu quero que você ouça para onde o Senhor está te mandando. Ele já falou para você, levante e vai. E agora ouve do Senhor para onde Ele está te mandando. Senhor, nós te rendemos graças pela oportunidade que nós temos
de te servir. Nós te rendemos graças, Senhor, porque o teu precioso sangue foi derramado na cruz para me libertar, para nos libertar do nosso pecado. E que por causa disso, Senhor, hoje nós podemos ser teus discípulos. Mas nós não queremos ser discípulos de banco de igreja. Nós não queremos ficar acomodados nos nossos planos, nos nossos desejos, nos nossos sonhos. Nós queremos viver os teus sonhos, Senhor. Sonhos que são mais altos maiores do que nós mesmos. Sonhos que são maiores do que podemos pensar, do que podemos sequer imaginar para as nossas vidas, Senhor. Nós queremos viver a tua vontade. Nós queremos dizer que o Senhor nos envie não só da boca para fora, não só como uma frase de efeito, mas nós queremos nos colocar diante do Senhor, de fato, com o coração aberto, esperando que o Senhor nos direcione. Nós estamos aqui, Senhor, e nós dizemos que nós vamos nos levantar agora e nós vamos de encontro à tua vontade. Que o Senhor nos guie, nos capacite, nos prepare para viver plenamente aquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. É isso que nós clamamos do Senhor. Nós queremos ser obedientes. Nós estamos dispostos, talvez nós não tenhamos todo o preparo que nós achamos que nós precisamos ter, talvez nós não nos achemos suficientes para fazer a tua obra, mas o Senhor fala para nós que o Senhor quer corações dispostos e nós estamos disponibilizando o nosso coração para o Senhor nessa noite. Nós estamos dizendo para o Senhor, vem e faz a tua vontade sobre nós. Nós estamos clamando, Senhor, faz a tua vontade. Nós estamos nos levantando e nós vamos, para a honra e glória do teu nome, fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E é isso que nós pedimos e nós te agradecemos, Jesus, em nome do teu Filho, Pai. Amém. Se você tomou se você nessa noite, depois de tudo que você ouviu aqui, você decidiu que você vai de fato assumir um compromisso com Deus, eu quero que você procure a liderança da igreja e que você converse com a liderança da igreja. Eu não sei a decisão que você tomou. Eu não sei se você não está caminhando com Deus da maneira que você deve caminhar e hoje você resolveu tomar essa decisão. Eu não sei se você nunca caminhou com Jesus e agora você tomou a decisão de caminhar mais próximo do Senhor e ouvir a sua vontade. Eu não sei se você tomou a decisão de levantar e ir. Mas a decisão que você tomar no seu coração, eu quero que você comunique a liderança dessa igreja, se comprometa a ser um agente do Espírito Santo de Deus aqui, começando aqui, em Ilha das Flores, indo até os confins da terra. Amém? Amém. Glória a Deus, foi bom. Deus falou aos nossos corações, que Deus continue usando a irmã. Eu quero convidar o pastor aqui para finalizar. A paz do Senhor, meus amados irmãos. A paz seja com você que está nos assistindo aí. Que palavra abençoada, né? Que testemunho que o Senhor trouxe para mim e para você. E quando a gente ouve coisas assim, a gente não pode sair da igreja do mesmo jeito. Deus nem falou, mas gritou, bradou dentro de nós. E talvez aqui na igreja, nessa noite, e aí na sua casa onde você estiver, a hora que você está assistindo, você pode estar dizendo, meu Deus, é isso que eu precisava ouvir. Eu estou nessa condição ali, teimando, relutando, querendo voltar para Deus, mas não tenho força, querendo aceitar Jesus, mas eu acho que não estou preparado. O Senhor falou com você. Então, se o Senhor falou com você, faça o que a Elisama disse. Me procura e fala, pastor, aquela missionária falou tudo, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero voltar para caminhar, quero fazer de novo aquilo que o Senhor me chamou para fazer, mas pelos percalços da vida eu interrompi, eu temei, né? Você quer fazer isso? Então me procura. Faz assim, pastor, eu quero. Se você ainda não é batizado, eu vou lhe preparar para o batismo, você vai se batizar. E eu vou ter o prazer, o privilégio, a alegria de te chamar de minha ovelhinha. Amém? Eu já estou aí com alguns agendamentos aí pro meio da semana, para conversar. Então no meio da semana a gente já vai conversar com algumas pessoas. E aquele que
desejar, por favor, me procure. Amém, Esther? Que Deus em Cristo te abençoe. Obrigado por ter vindo nessa festa aqui. Obrigado porque nessa noite você veio dar crédito e ouvir a palavra de Deus. E hoje a palavra de Deus foi através de um testemunho do que Deus faz com aquele que Ele quer algo. E o Senhor quer algo com você. Amém? A pergunta é, você quer algo com o Senhor também? Deus tem um chamado para você. Você aceita esse chamado? Então, reflita nisso. Vá para casa agora. Converse com o Senhor antes de você dormir. Não tente de qualquer jeito. Hoje, tenha uma conversa com Deus, além como você já teve aqui. Tá bom? Eu nem vou te pedir para vir aqui na frente. Não vou te pedir para levantar a mão. Não vou te pedir para fazer nada disso. Para você não dizer, pastor, eu fiquei emocionado e aí eu levantei e me arrependi. Não. Hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu vou deixar você refletir. E se domingo que vem você voltar aqui, eu vou entender que você entendeu e aí você quer continuar. Combinado? Combinado? Bem, eu quero finalizar este culto agradecendo a missionária Elisama. Obrigado. Volte toda vez que você quiser. Eu lhe digo que não precisa nem ser chamada. Na hora que você quiser, vou cultuar Deus aonde? Eu vou lá na ilha. Chama o Uber, ou liga para o promotor, fala, promotor, tem alguém que possa me buscar? Aqui o povo gosta de dar carona. A gente vai lá, te busca, depois te devolve onde você estiver. Tá bom, missionária? Deus abençoe. Bem, amanhã nós temos aqui as aulas de música. Cadê o professor Richard? Teve que ir. Tem a família para ele pegar também. Então, amanhã a gente está aqui a partir das 7 horas com o professor Ricardo. Vocês que estão inscritos aí nas aulas, por favor, continue dedicando. Na terça-feira, nós temos vários encontros aqui, dos mensageiros, dos embaixadores, o ensaio com o nosso coral. E temos às 18h20 também a aula das crianças, a musicalização infantil. Então você que tem menino pequeno em casa, não dê bobeira. Traga o seu menino 18h20. 18h20 para aqui. Marido, queria dizer alguma coisa? 7h30. Joia. 19 tem mensageiras, embaixadores. 19h30 aqui o pessoal do coral. Na quarta-feira nós temos culto de oração. Você gosta de orar? Você entende que a oração é o combustível para o cristão? Venha quarta. Quinta-feira de manhã você quer amanhecer com Deus? Venha. O casal Volmer e a irmã Parecida estão aqui dirigindo o nosso amanhecer com Deus 6 horas da manhã. Vem para cá para a gente orar de 6 às 7. Aqui você já para aqui no ponto, já pega o ônibus e já vai trabalhar. Na sexta-feira vocês descansam, folga. O Ministério de Louvor ensaia. No sábado é o dia da família, vai fazer algo com sua família. E no domingo volta para aqui às 9 horas para a gente ter a nossa escola bíblica dominical. E à noite, festa, encerrando a nossa campanha desse mês. Karen? Amanhã, perdão, Karen. Amanhã é que os homens agora se reúnem às segundas-feiras, 19h30. Não é isso? Amanhã aqui na igreja. Dado todos esses avisos, eu quero agradecer a você mais uma vez que veio aqui. Durante a semana está aqui nossa programação, depois a gente manda para vocês. Eu só queria reforçar. E domingo que vem a gente encerra a campanha com nossos promotores, fazendo essa festa linda. Que Deus em Cristo nos abençoe. Queria pedir a vocês que estejam orando neste exato momento, às 20h54, minha filha, meu neto, meu genro, Frank, e o amigo deles estão na estrada, estão voltando para Nazaré, deixando um vazio retalho lá em casa. Quando eu chegar agora em casa, só tem menino lá de novo. E orem por eles, né, para que eles possam parar na estrada mais tarde, na madrugada, dormir, descansar e amanhã retornar ali para Nazaré até que a gente possa ir lá ver eles. Tem mais alguma coisa que eu queria avisar, mas eu estou esquecendo. Então, Deus abençoe. Queria pedir que você colocasse sua mão no seu coração, ó. Que o amor de Deus Pai,
a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam fielmente a volta do Messias Jesus, hoje e para sempre. Amém. Enquanto eu impetrava a bênção apostólica, eu lembrei, eu trago um abraço da primeira Igreja Batista de Alecrim. De manhã eu não vim para não CBD, porque eu fui lá dar uma palestra para a família da igreja, foi um café abençoado depois da palestra, foi uma coisa maravilhosa. Eu levei o abraço de vocês, na hora que eu voltei, eles disseram: pastor, leva o abraço de volta para a Bíblia lá de Ilha das Flores e agradece a eles por ter liberado o Senhor. Então, o recado está dado. Deus em Cristo abençoe. Um abraço, beijo, cheiro no queijo. Por favor, não levantem. Deixa eu chegar lá na porta com a missionária. Quero que cada um de vocês possa dar as boas-vindas para ela aqui no nosso estado. Amém?